Fala, meus queridos, como vocês estão tranquilo? Aqui quem fala é Adalto Viana e seja muito bem-vindo ao Uppercast. Eu vou passar a bola para esse lindo e maravilhoso menino sexy. Olha que coisa linda, ele fez a barba, olha, tá parecendo... Minha boca tá murcha. Coisa maravilhosa. Salve, salve, rapaziada, bem-vindos a mais um podcast da Uppercast. Antes de apresentar o nosso querido convidado, eu vou falar um pouco dos nossos patrocinadores e vou aguardar o Fábio voltar à mesa dele pra gente falar dos patrocinadores. Vamos lá, em primeiro lugar, o nosso patrocinador do marketing digital, que é o Alex Oliveira. Então, pessoal, quem tiver interesse em contatar os serviços dele, tá com uma promoção bacana. E para todos os convidados também, a gente vai ter surpresas a partir dessa entrevista. Aguardem. Show. E, o cara é um mega profissional. É aqui, ó. O cara é um mega profissional, tá ajudando a gente demais. Cada reunião que eu tenho com ele, eu descubro mais coisas do mundo do marketing digital. Para você que quer para sua empresa, para o seu Instagram, para o seu YouTube, é mega importante você estar investindo nas suas redes sociais. Pense como visibilidade. Visibilidade. Ó, que coisa bonita. Ah, você viu? E o nosso segundo patrocinador é a Barbearia Quake, que é do Felipe Rangel, que fica na Casa Verde. Também é nosso patrocinador oficial. Quem quiser dar um tapa no cabelo e na barba, que já está na hora. Eu tô precisando, Felipe. Essa semana eu tô aí, Felipe. Tudo na descrição, né? Eu fui lá, raspei o cabelinho, dá uma olhada aí. Ó, ficou bonito, né? Pena que o modelo não ajuda, né? Mas o cara... sem vergonha. O cara, ele é bom demais. É isso aí. E agora vamos apresentar o nosso convidado especial. Nada mais, nada menos que meu ex-professor de jiu-jitsu, René Suntak. Se apresenta aí, René. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. O canal tá fazendo uma parada muito boa mesmo, que é trazer visibilidade a muita gente boa que tem aí, só que não é conhecida ainda, né? Eu quero poder honrar aí com a minha presença e só acrescentar. Só de vir aqui já é uma honra. Muito obrigado. Vamos apresentar rapidinho aqui. Meu nome é René Suntak, como o Paulo disse. Pode olhar aqui, ó. Pode olhar aqui? Alice. Tenho 38 anos, faço 39 agora em junho, ano que vem já de Master. Nossa, Master 3, hein? Sou casado com a melhor mulher do mundo que tá ali me assistindo. Caramba, Caramba, você tá maluco, que homem, é isso mesmo, hein? Tô todo molhado e não é por cima. E ele é bonito, né? Ele é gato, mas é a primeira coisa que eu sempre falei, mano, quando eu cheguei na academia dele, eu falei, eu vou fazer porque ele é bonito. Ah, eu entendi. Não cresci, né? Não, mas mostra as orelhas. Olha isso, gente. É a cereja do bolo. Filho de Dona Eliane, a guerreira, que criou muito bem aí, eu e meus dois irmãos, todo mundo no caminho reto. Eu não poderia aqui não falar da minha mãe, né? Com toda certeza. E dos meus irmãos, que são os caras muito do bem. Sou formado na área de tecnologia, onde eu atuei durante 10 anos. Ah, que legal. Atuei durante 10 anos e comecei a conciliar o jiu-jitsu também. Aí eu tô no jiu-jitsu há mais ou menos uns 16 anos por aí. Caraca, quase minha idade, mano. Só se for a perna. Só se for da tatuagem dele. E 16 aninhos. Eu comecei a conciliar, né, o jiu-jitsu, já tô uns 16 anos no jiu-jitsu. Como empresa, a The Force eu fundei foi em 2015, como empresa em 2017. 2015 você fundou a The Force, lá na Parada Pinto? Não. Ou começou em outro lugar? Não, em aulas, assim. Aí em 2017 eu fundei como empresa e abri meu primeiro espaço. Estamos aí até hoje. Pô. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, você vai lembrar de muita coisa ainda. A gente vai falar. A gente tem faz questão de lembrar de muita coisa aqui. A The Force é filial da Barbosa Jiu-Jitsu, uma das equipes mais respeitadas no cenário paulista de Jiu-Jitsu. Eu tenho a honra aí de representar meu sensei, Barbosa. Barbosa monstro. Eles aí Tem como você fazer um convite pra ele aí? Fazer um corte e já mandar pra ele? Sensei, cola que os cara é bom. Nossa. Tem futuro. E eu vou querer o Barbosa e você aqui, hein? Você é louco, hein, mano? Será que cabe as duas cabeças junto? Porque eu sei que você Eu não posso falar. Eu não posso falar, porque de você eu já apanhei. Agora apanhar do Barbosa eu não quero, não. Eu apanho dele, velho. Eu sei, eu não quero, não. Deixa pra você. René, você começou um pouco mais velho no jiu-jitsu, né? Você tem hoje 38, com 16, com 22 anos você começou no jiu-jitsu? Provavelmente. Caramba, 22, você tá 23. Bom de conta. Eu tô treinando. Boa. Porque o jiu-jitsu eu parei. Aproximadamente ali meus 23 anos. 23 anos.
uma longa história. Se vocês quiserem, eu posso contar. Não, mas a gente toda quer. certeza. O que a gente mais gosta aqui é história. E foi difícil pra você? Eu queria saber por que foi pro jiu-jitsu e não pra outra modalidade? Cara, não tem como falar assim sem ir lá do início. Pode Tá? ir. Você quer a versão resumida? Eu quero a versão Estendida? completa. Cara, eu não sei exatamente quando surgiu essa... Eu sei que desde criança eu sempre amei luta. Amei. Sempre amei luta. Eu tinha um bonequinho do Capitão América, não esses multiarticular, né? Moleque de quebrada. Não tem Aquele muito... duro, mais duro que eu no jiu-jitsu. E ali, cara, o pau comia. Ali tinha Muay Thai, Jiu-Jitsu, Kung Fu. E ali eu só no patente eu MMA. Eu vacilei, já rolava ali. E aquela paixão sempre existiu desde criança, né? Como eu sou de uma família bem simples e bem humilde, então sempre quando eu via uma academia do lado, eu falava assim... Mãe, coloca eu lá pra eu treinar e tal. E minha mãe não podia pagar. Quando a gente perdi o meu pai, tinha 4 anos. Caramba. Perdi meu pai com 4 anos e minha mãe que segurava o refrão em casa, né? Então, ela vivia da aposentadoria que meu pai deixou, que não era muita, e tinha 2 crianças pequenas. Uhum. Então, eram prioridades, né? Eu sempre quis lutar. Então, minha mãe falava assim, ou eu pago as contas, ou eu te ponho pra lutar. E aos 14 anos, surgiu o jiu-jitsu lá na região onde eu morava, só que, eu com 14 anos, já tô tiozinho, né? 14 anos, 80 conto lá na época, era dinheiro. Era né? muito. Você tá louco. Pra moleque de quebrada, e tipo, era cara. E minha mãe ainda tinha aquela fama dos pit boy, sabe? Sim, bem no comecinho. Que a galera ia Sim. pra balada, pra brigar. Se passar aí na porrada. E minha mãe falou assim, tem a prioridade o orçamento de casa. Ainda colocar você pra ser briguento? Não, né? Não vai rolar. E, cara, o jiu-jitsu, ele só foi entrar quando eu já tava lá na faculdade. E tem uma história, bacana a história, porque eu falo até pros meus alunos em graduação, durante boa parte da minha vida, a gente nasce com aquele condicionamento, né? Tipo assim, seguir o padrão. Sim. Seguir aquele negócio de você tem que trabalhar pros outros, você tem que estudar e você tem que pagar conta. E a gente fala muito isso aqui, Aqui né? a gente fala, exatamente. Inclusive, eu tava vendo o último podcast que a gente fez, a gente falou isso. A gente Sim. tem um roteiro de vida. A gente faz faculdade, a gente se forma pra trabalhar pros E outros. trabalha de segunda a sexta, né? De preferência. né? Tipo assim, nunca Pra ganhar aquele pra saláriozinho. empreender, nunca é pra gente procurar nossos horizontes. A gente aprende uma profissão. É incrível isso. E eu acabei, né, aquele negócio, eu sempre achava que tinha algo errado, não fazia sentido pra mim. Quem é feliz assim, Beleza. ótimo. Pra mim não fazia sentido. Então, tinha muita pressão de parente, ainda você não tem maturidade, você tem 14 anos, Meu aí amigo. você vai na onda do que os parentes estão falando. Ah, não, mas isso não é trabalho e tal. Por exemplo, 14 anos, o Paulo sabe, né? Eu fui da música. Então, eu curtia... Que da hora. Eu tinha o dom pra ser percussionista e tal, tocava samba, mas não... Eu gosto de samba. Tem mas- cara de sambista? Não tem. Tem cara de roqueiro, né? Ele dá uma lembradinha de um Diogo Nogueira ali. Nossa, bebê. Pode Você viu? Eu viajei agora. Tá Mas não. manjando, hein? Você viu? Mas eu queria ser percussionista geral. Só que entra aquele negócio, o senso comum. Sim. Não, isso não é trabalho, isso é coisa de Vagabundo. babá. Então, a minha vida toda, eu não encaixava a essa ideia. Eu lembro que uma vez me disseram assim, você tem cabeça de rico e bolso de pobre. E hoje eu tenho maturidade para entender que isso é tudo. Exatamente. Primeiro é ser, fazer e ter. Primeiro você é aqui dentro. na sua Exatamente. cabeça. Aí depois você faz a parada pra ser. Só que você não tem maturidade, né? E todo mundo tá falando pra você, não, esse é o caminho. Então você acaba largando o seu sonho. Eu brinco, falo nas minhas aulas que é o seguinte, vive que nem um pato. Sabe o pato? Ele voa, mas não voa direito, anda, mas não anda direito, nada, mas não nada direito. Tudo que eu começava, Meia eu boca. parava e eu comecei a viver em função do que os outros achavam que era melhor pra minha vida. E é uma bosta É uma isso. bosta. E eu não vivi o que eu queria. E ali, quando eu já estava, né, eu falei, eu larguei a música, eu já estava trabalhando na área de tecnologia como suporte ali por meus 20 e poucos anos. Isso eu ia perguntar, a tua idade. E isso, meus 20 e poucos anos, eu era um menino muito inseguro, né? E sabe você vê a pessoa quando ela é insegura, é assim, é igual um cachorro quando ele late muito. Uhum. Late, aí você chega perto, abre o portão, Abre o portão, ele ó, Fica coloca aqui, o ó, rabo no fica meio das aqui, ó. pernas. O que tá acontecendo? Mete o louco. O Paulo. Então, E o cão treinado, velho, ele só observa. E eu era muito inseguro. E assim,
Tipo, já tinha todo aquele negócio, né? Perdi pai cedo e tal, apanhava na escola. É isso que eu ia chegar. Apanhava Você na rua. apanhava, cara? Apanhava na escola? Cara, eu tenho 1,65 m. Mas mesmo sendo de quebrado, caramba, os caras... Ah, mas... Principalmente na quebrada, na verdade, né? Porque... mano. É pequenininho, né? O chaveirinho da galera. Aí você imagina, eu era pequeno, eu cresci em volta da cabeça. Não sabia depois trocar eu- porrada ainda nessa época. Nada, então eu apanhava na escola, apanhava Em casa. em casa. Em casa, assim, eu tinha motivo. Nossa. E a sua mãe também, coitada, né? Tem que segurar o rojão todo mundo. Tinha que ser na cacetada mesmo, né? É educar esses filhos com vara de marmelo. Eu agradeço a minha mãe a 98% das suas. Foi merecido, foi Foi merecido. merecido. Mas então ali quando eu tava na área de tecnologia, eu era cabeçudinho e magrinho. Eu falei, mano, eu preciso crescer em volta da cabeça, velho. Tipo fósforo, tá ligado? Aí eu falei, vou fazer uma musculação. E aí entra a parte do pato de novo. Quando eu tava ali, eu falei, mano, da hora, né? Tipo, cara, eu posso ser preparador físico, eu curto essa parada, acho o negócio de luta legal, posso preparar atleta e tal. Você já curtia, então? Putz, eu já era apaixonado pelo jiu-jitsu desde os 14 quando surgiu. Porque o Hélio, ele fazia uma propaganda que é verdadeira. Hoje não funciona tanto em algum aspecto, mas eu vou explicar por quê. Ele falava assim, o jiu-jitsu, ele foi feito pro menor vencer o maior. Hoje em dia, muita gente sabe fazer jiu-jitsu. Então, desde que o maior não saiba jiu-jitsu, Até, né? até o entendi. UFC 4 valia, porque o Royce ganhou de eles todo eram mundo. dominantes do Exato. jiu-jitsu, né? Então, assim, se você pega, por exemplo, eu tenho 65 quilos e você pega um atleta que tem o mesmo conhecimento do que o meu e ele tem 120 quilos. Aí, E meu 1,90 m. Aí a parada muda, entendeu? Então, o meu nível técnico vai ter... Mas, ainda assim, o jiu-jitsu dá essa possibilidade de eu sendo pequeno e baixo... lógico, né? E magro. Sendo magrinho, lutar com o Paulo, que tá pesando quanto? 90 e cacetada. E eu batia muito nele. É o que eu mais gosto de escutar aqui, é quando o Paulo apanha. Não, Mas, ó, eu vou ele falar uma ele realidade. Tem um double leg, sim, muito bom. Mas eu cheguei a fazer uma vantagem no René. Fez vantagem. Aí depois ele me finalizou 86 vezes. Legal. Eu gosto Eu assim, contei, eu lembro quando até você hoje. apanha. É o mais Eu mudei gostoso. até de casa. Mudei de casa, fui pra região da Casa Verde. Falei que era por causa de trabalho, essas coisas. Mas não, foi Mentira. porque eu apanhava Vergonha. muito. 86 vezes. E ali, cara, quando eu decidi, falei, mano, eu vou estudar educação física. E aí entra parente, a galera. Aí você volta pro pato de Aí novo. você volta pro pato de novo, aquele negócio. Não, isso não é trabalho, isso não dá não sei o que, isso não sei o que lá. Você tá na área de tecnologia, é uma área promissora. E, cara, eu comecei a viver... Eu fui pra área de tecnologia, eu sou grato, porque, assim, a área de tecnologia me abriu a mente. E é uma área boa. Muito boa. Tipo assim, nós estamos aqui agora por conta da tecnologia. Sim. Né? Essa informação aqui, ela tá sendo passada no Japão, Sim. se eu quiser acessar. Exato. Entendeu? Então, ela tem a sua importância, ela abre a mente. Eu tive a oportunidade de, como consultor mais pra frente, e a gente vai chegar aí, como o jiu-jitsu me ajudou a mudar isso, a conhecer muita empresa grande. Então, isso abre a mente. Você conhece gente muito inteligente. Então, eu sou grato ao processo, mas eu não estava vivendo a parada... Não era um amor. Não era pra você. Era pelo dinheiro só. E isso é complicado. É, E aí, isso é verdade mesmo. E aí eu decidi estudar a área de tecnologia, onde eu me formei e atuei. E aí é onde entra o jiu-jitsu. Olha que loucura. No primeiro semestre da faculdade, um colega me apresentou o jiu-jitsu. Você lembra o nome dele? Caraca, véio, que da hora. Renato. Renato. Dá um salve no Renato aí, mano. Salve, Renato. Obrigado, hein, pela indicação. Fez a mudança na vida do menino. Senão não estaria aqui com a gente. E, cara, eu gostava tanto daquilo e eu vejo, às vezes, os meus alunos reclamarem de tempo, dessas coisas, e eu sempre coloco esse exemplo. Eu acordava às 5 horas da manhã, ia trabalhar no Brás. Do Brás, eu ia pra Barra Funda, pra faculdade. E da faculdade lá para umas 10h30, 11 horas. Claro que quando você é novo, você dorme pouco, tá suave. Depois Nossa, de velho, começa a calor. passou dos 30, meu amigo. Você não dorme meia hora a mais, você já tá morrendo. É incrível. Você fica bugado no outro dia. E aí eu ia treinar. E, cara, eu treinava. Só não. Eu mantive essa frequência uns 6 meses, eu só parei de ir porque os caras queriam ficar falando muito depois do treino e eu queria dormir. Normal. E aí eu procurei uma academia. Você treinava qual horário? Desculpa. Umas 11, 11h30. Na Barbosa? Não era Barbosa. Ah, tá. Era outra academia. Era perto da sua casa. Era um projeto. E universitário na Brasilândia? não tem dinheiro, né, velho? Ainda não. Não chegou lá. Não chegou lá ainda não. Mas aí eu comecei a treinar lá, só que tava ficando ruim. Então eu falei assim... Mas muito tarde, né? Muito tarde. Aí eu falei assim, vou procurar uma academia pra treinar perto de casa. E aí, onde de forma subconsciente ali, eu já comecei a ser treinado como professor. Que legal. Hoje eu tenho essa consciência, é claro.
Então, ali, eu comecei a frequentar a academia perto de casa e ela tinha uma rotatividade muito grande de professores. E quando tem uma rotatividade muito grande, eu era cliente, né? Eu estava procurando pelo serviço, por aquilo ali. Aí não tinha aquele vínculo de equipe e tal, eu queria treinar Gil. E mudava de professor, só queria sair na porrada, queria desestressar. E ali eu comecei a ver métodos diferentes, a forma que eles pensam. Cada um vinha com um método, né? Isso, onde eu sou grato à área de tecnologia, ela te torna muito analítico. Você analisa muitas coisas, você analisa cenários e você começa a avaliar as coisas. E eu comecei até ali, sem pretensão, a avaliar o nicho de mercado como ele era, mas sem intenção nenhuma. Olha a cabeça de empreendedor do cara, velho. Ali foi tipo, eu comecei a avaliar ali, né? E aí eu falei, mano, eu terminei a faculdade, vou procurar um local onde eu acredito na metodologia. Porque essa parte de analisar, algumas coisas não faziam sentido. E eu achei um professor do Barbosa, o professor Michel. Eu cheguei lá de azul. Conheço. Eu tive mais boas experiências do que ruins nessa rotatividade, né? E ali com o professor Michel, eu fui da minha azul até a minha faixa preta. E é ali onde veio minha construção como ser humano. Que da hora. Porque assim, embora não pareça, eu sou um cara mega introvertido. E o Paulo sabe que E eu tive essa liberdade de falar isso enquanto aluno do Renê. Que eu lembro que eu conheci o Renê... Eu tava fazendo musculação na... Esqueci o nome da academia. Round One? Na Round One? Não faz propaganda pros caras não. Os caras é meu concorrente, mano. Não foi... Ficou com uma cara de bunda lá. Será que eu vou apanhar de novo, velho? Eles são seu, é verdade. Estúdio Fit. Estúdio Fit, verdade. Não, mas o sol nasce pra todo mundo. Lógico, Sim, com toda certeza. Pô, o talento que você Meu, tem... a gente, pra você ter noção, a gente na teoria é concorrente, tipo no ramo videogame. de videogame. E aqui, ó, dois parceiraços. Legal, cara, é legal. Aí eu lembro que, cara, eu tava fazendo esteira, mano. Era tipo aquele aquecimento que todo roxo odeia pra fazer musculação e jiu-jitsu. Tava fazendo aquela esteirinha. E eu tô acostumado a pegar no supino 20 quilos de cada lado, quando eu vou fazer algum tipo de barra. Daqui a pouco me chega um cara lá com a orelha tudo estourada, com uma bermudinha de MMA, de no-gi, né, no jiu-jitsu, a camiseta de uma academia, que no caso era The Force. Chegou lá, mano, não olhou nem pros lados. Chegou lá, já colocou a barra, colocou acho que 130 quilos de cada lado. Porra! Caramba, né? Tudo isso Era isso sim, era 100, que era... Caralho, eu sei que eu tinha... Eu pegava duas anilhas e colocava no meu, dele tinha 15, tá ligado? Mas aí pode ser 15 de 5. Mesmo assim eu não aguento, não. Aí daqui a pouco ele pegou um negócio, mano, ficou de boa lá. Eu falei, caraca, mano, e mala, tá? Era mala, eu achava ele mala. Até então, quando eu tive que mudar de academia, que meu professor parou de dar aula, e aí eu fui procurar a aula do Renê. E foi amor à primeira vista também. Eu lembro que na academia o Paulo foi conversar comigo. Legal. Quando ele foi conversar comigo, eu troquei uma ideia com ele. Ele sempre foi dado assim? É normal, né? É normal do perfil. Aí ele falou, ele foi fazer uma aula experimental e, eu gosto desses feedback. As pessoas às vezes não gostam de ouvir crítica. Você tem que avaliar. Bom, a pessoa está falando dela ou de você? Exatamente. O que compete a ela ou a você? Isso, não, tá falando dela. Então você retém o que é bom e o que não é. Exatamente. Então ele estava falando realmente de uma coisa que era minha. Ele falou assim, professor, você sabe falar, você é didático. E você é bonito. Fala também. Mas ele falou assim, você não é simpático. Mas é que eu sou um cara introvertido. Então, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Sim. Então, eu deixo as pessoas no espaço delas, quietinha e tal. Mas se vem falar comigo, eu respeito, eu vou e converso. Minha mulher fica doida às vezes, porque eu chego a gente mora no condomínio e às vezes eu passo de cabeça baixa. Aí chega no elevador alguém, aí eu faço assim. Mas quando eu preciso... E aí o jiu-jitsu... Ele mete um osso no elevador. Osso? Eu já fiz isso com o garçom, velho. O garçom colocou a pizza assim, eu falei... Osso. Puta, a força do hábito é embaçado. Às vezes eu tenho vontade também, mano. Mano, que vergonha. Opa. E, cara, aí a área o jiu-jitsu me ajudou nesse sentido, que eu comecei a ajudar o meu professor a dar aulas. No caso, o Michel, na época. Eu comecei sem nenhuma remuneração, mas para ajudar.
E pra se ajudar também, né? Pra E isso ganhar aí você conhecimento. começa a ver muito pela perspectiva do outro. Sim. E isso te transforma como pessoa, né? Mesmo você sendo um introvertido, você acaba desenvolvendo essa extroversão mais canalizada a um momento ali, pelo menos ali. Então, assim, eu comecei a ajudar e eu comecei a ver, por exemplo, eu era aquele cara porradeiro, o cara de bairro que vai pra academia pra sair na porrada, né? Mas não é todo mundo assim. Então, eu comecei a observar que as pessoas procuram o quê? Pertencimento, pertencer a um grupo. Eu também, você também, todo mundo é assim. Quem não gosta de Paulo, pertencer a um grupo, Adalto, né? Exatamente. Vocês são do grupo da galera dos games, né? Sim. É normal. Só que algumas pessoas são muito mais tipo, algumas estão cuidando de depressão, de crise de ansiedade e outras coisas. Então, você tem que acabar colhendo isso, sim. É lógico, isso te impactar, né? No começo, quando você está aprendendo, impacta um pouco. Sim. E aí, eu comecei a ter que falar mais, não só demonstrar técnica, né? E aí eu comecei a desenvolver esse meu lado, e olha como é louco, o jiu-jitsu começou a me tornar um cara com tempo confiante, Que legal. um cara mais concentrado, aí isso daí eu comecei a dar aula, eu era um cara de suporte, eu fui para consultor na área de E o tecnologia. legal é que, tipo assim, você quebrou vários tabus, né? Da tua infância ali, da insegurança e o caramba, que louco, velho. A luta, o pessoal pensa que é executar um golpe com perfeição. Não, é a ferramenta de transformação na pessoa. Você pode, eu tava falando com o Paulo isso agora há pouco, você fazer uma guarda. A guarda, você vive no desconforto. Então, viver é desconfortável. Sim. A vida, assim, é desconfortável. É quanto você aguenta aquele desconforto e é através daquele desconforto que te constrói, que faz você aperfeiçoar a sua guarda. E isso é pra vida. Exatamente. E aí, quando eu comecei a entender isso e comecei a abraçar... Tipo assim, eu não sou em todos os campos. Eu comecei a canalizar aquilo ali pro tatame. Eu comecei a desenvolver também na área de tecnologia. Mas aí é onde vem o lance da parada. Chegou um momento que eu comecei a me deparar... E aí, eu acho que isso talvez possa ajudar alguém, né? Então, eu vou comentar sobre isso. São coisas que a gente não gosta de falar, mas é uma cicatriz, mas não dói mais. Uhum. É uma coisa... Eu encaro que as coisas... A vida, ela é composta de coisas boas e de coisas ruins. Você equilibra ela para que a coisa boa seja maior. Mas Sim. sempre tem essas paradas aqui. Sim. Né? É igual qualquer relacionamento. Não existe relacionamento perfeito. Você tem que escolher com quais problemas você está disposto a lidar. Exatamente. Não é? Fato. Você tem que escolher com quais problemas você está disposto a lidar. E aí eu comecei a ver que eu estava ali, atrás de um computador, pensando em jiu-jitsu. Okay. Aí, começou a surgir oportunidade de ir em empresa grande. Eu tive oportunidade, pode falar? Pode. Lógico. Eu tive oportunidade de trabalhar dentro da Felsberg, Andrade Gutierrez, da Band. Opa, Se uma dessas empresas quiser patrocinar a gente, por favor, tá? Se for alguma empresa de comida, porque você falou que tava lá trampando de computador, pensando no jiu-jitsu. Eu treino jiu-jitsu pensando em comer. Uma empresa que eu não quis ir, pode falar mesmo. Pode, lógico. Não tem problema, não. Uma empresa que eu não quis ir porque eu queria treinar, velho, muito louco isso. Minha mulher agora que tá sabendo aí, ó. Ixi, Já ficou com a cara boa ali. Depois eu apanho. A Polenguin. Ô, louco. Era pra eu ir lá ajudar numa implantação de sistema e eu queria treinar, velho. Caraca. Então aí eu comecei a ver que eu não amava a área de tecnologia. Você é especializado em quê em tecnologia? Em rede de computadores. Ah, tá. Só que aí eu tava trabalhando ali como consultor, mas de virtualização de aplicação, Tá. virtualização de servidores. Legal. Né? E que a aplicação chama-se, né? Citrix. Né? Hoje, se eu não me engano, o Google tem. O Google Drive. O Google Drive é a mesma parada da Citrix. Sim. Se você está acessando... Eu posso estar errado, porque eu estou muito fora do mercado. Do mercado, tá, gente? Não me critique. Por exemplo, você está acessando o Excel lá, você está acessando... Você usa a aplicação aqui do seu computador, mas você acessa o servidor lá. Que louco, né? É muito louco. Então, eu gosto da tecnologia, mas eu não tinha amor pela parada. Lá em 2013, eu já estava noivo, juntando dinheiro para comprar um apartamento. E aí, eu tava na bad, cara. Porque eu tava falando, eu vivi uma vida... Eu não vivi, na verdade. Eu existi.
É muito É louco louco pariu. isso. Eu entendo perfeitamente o que É, você fala, porque eu tive isso também numa época, no comércio. E hoje a gente tá vivendo, né? mano? Exatamente. Eu não vivia, eu existia. E eu tava. A gente faz isso é muito louco, porque eu acho que todos nós somos analfabetos de si mesmo. Por isso que é bom você buscar esse autoconhecimento. Isso na luta me ajudou, lendo e outras coisas me ajudaram. Buscar esse autoconhecimento, se conhecer. Porque o que eu tava replicando? O meu pai, velho. Porque eu tava replicando, eu gosto de falar isso, porque alguém às vezes passou por isso. O meu pai, ele morreu, mas, tipo, querendo fazer as coisas da hora, cuidar dos filhos, dar o melhor, só que ele esqueceu do principal, Adalto. Ele mesmo. É aquela música Marvin, né? Vocês conhecem a música Marvin? Não. Depois escutem. Aqui é samba, a letra da música. Tipo assim, o filho mais velho o filho acaba replicando a vida do pai, tendo que tomar conta ali, tomando o papel de homem da casa, enfim, inconscientemente. E isso aí eu falei assim, não é isso que eu quero. Porque assim, agora eu tenho o direito ainda de escolha. Porque a hora que eu casar e tiver filhos, eu vou viver através dos olhos de outras pessoas também. Porque você tem uma filha, você sabe como é que é. Qualquer decisão sua tem um impacto monstro. Então eu falei, porra, agora é a hora de eu me arriscar. E foi complicado, onde você começa a escutar que você é louco e tal. Aí eu falei assim, chega um momento que eu estava insatisfeito com a área de tecnologia, que eu fiz até um downgrade. Vocês sabem? Sim. Eu fiz um downgrade na carreira por conta de salário. Eu saí de uma área de consultor para trabalhar em suporte de novo, nada contra suporte. Não. Mas é que eu já... Né, Já estava num cargo, num nível maior dentro da tua área, dentro do seu nicho. Eu saí daquilo ali por conta que o salário ali era parecido e eu ia ter uma rotina e ia conseguir treinar. Eu falei, não, só quero dinheiro, velho. E eu falei, mano, eu não sou feliz. E aí, nessa caminhada, eu acabei tendo um momento de transição, desempregado mesmo, né? Uhum. E aí eu comecei a treinar muito Gil, melhorar meu preparo, comecei a treinar melhor. E Que assim, louco. eu sempre fui diferente pro meu peso e idade ali na quebrada, assim, tipo, que eu me lembre agora, que eu sou bem competitivo, é uma competição boa. Ali na quebrada ali, ninguém não me batia do meu peso e idade. No meu peso e Isso idade. em qual faixa? Todas. Vai, besta. Não, peso e idade, né? Quando eu era mais jovem, mais pesados, tinha sempre essa, mas assim, que eu me lembre agora, pode acontecer de perder uma luta ou outra ali, mas assim, eu não competi tanto, mas toda que a competição que eu ia de interno do Demian, campeão de branca, a minha mulher tá aqui, não vai deixar eu mentir, Sim. é verdade. Na minha última luta eu fiz 20-0 no branca. Porra. Na azul eu não tive a oportunidade de competir, de roxa eu disputei o interno do Barbosa com um cara que treinava na Matriz. O cara era pica, né? Ganhei dele. Puta. Aí, o de marrom, eu fui pro Campeonato Paulista, fui pra final, com um cara que era campeão paulista. Tá, porra. O cara não fez nenhuma vantagem em mim. Tipo assim, o cara venceu porque Foi empate. o juiz achou que ele buscou Sim. mais a luta. E quando eu já tava na preta, eu comecei a empreender, já não consegui competir tanto. Eu fui no interno do Barbosa, onde eu fui vice, né? E esse mês que vem eu vou competir. Só que eu tô numa pegada mais do business agora. Eu tô fazendo de trás pra frente. Sim. Poder ficar bem, porque eu comecei mais velho, pra depois poder competir. Porque eu Ao vou estar- contrário porque- dos lutadores. Porque eu vou poder delegar mais e Sim. aí eu vou poder... Porra, uma estratégia da hora. Sim. E aí, né? Diferente, mas Diferente. muito foda. Sim. Aí, naquele momento ali, eu falei, puta, eu tô sendo igual ao meu pai, velho. Eu tô replicando a parada. Eu não quero morrer, não. Eu não quero morrer, não. Cara, e é engraçado o que você tá falando a respeito disso, é muito a minha vida também. Meu pai é do comércio, eu sempre fui do comércio, e chegou um ponto da minha vida, principalmente depois que eu conheci minha esposa, que eu falei, eu não quero isso pra minha vida, cara. Tipo, eu não quero morrer trabalhando. Tipo, trabalhando 13, 14 horas por dia. Você não vê sua mãe envelhecer, você não vê Você não seus vê irmãos nada, crescer. cara. Você não vê nada, você não vive. Você não vive. Eu acho que é a um pior passarinho parte. dentro da gaiola. Exatamente. O Paulo pode falar muito bem disso, porque ele trabalha, ele empreende que nem eu, e hoje ele tem a oportunidade de ver a filha dele crescer, tá junto. É foda Eu isso. sei como é, eu vi meu irmão crescer, cara. E isso não tem coisa melhor do que isso, né? E aí eu falei assim, pô, meu, é um nicho de mercado que dá pra chegar junto. E eu comecei assim, não tô falando mal. Hoje os atletas mais jovens, tipo o Mikael Galvão, fala inglês, você percebe que é um menino que fala bem, mas não são todos. A maioria só tá pensando no hoje. E depois. Ninguém pensa no amanhã. Porque assim, cara, tá, de 1 milhão, um vai ser o cara top. E desses top vai ter 10 que vão disputar um evento fechado e só um vai ganhar 100k.
Entendeu? Que nem ocorreu agora na Copa Pódio. E depois, e quando você tiver 50 anos, as medalhas não vão te trazer o pão de cada dia. Não tô falando que não deva competir. Sim. Né? Mas antes tem aquela cultura, né? Que você acha que você precisa ser um puta lutador pra viver da parada. Sim. E ainda eu tinha muito daquilo. E aí, quando eu falei, é um nicho de mercado que não é muito bem aproveitado. É difícil? Mano, vocês que são do game, é tipo jogar no modo hard, velho. God of War no modo hard, mano. Very hard o negócio lá. É bem difícil. Mas aí eu comecei a estudar o mercado e, se o pessoal não dá moral para o que eu vou falar agora, eu vou usar um exemplo que tá claro. O cara até vende curso disso. O Fábio Gurgel, ele fala assim, eu te dou uma mão cheia de campeão mundial que tá numa situação difícil e um punhado de gente que nunca foi campeão, nem competiu direito, que tá bem vivendo de luta. Sim. Só que assim, é claro que se você for campeão mundial e você tiver habilidade no jogo, se você tiver aquela consciência pro business, você dá pra ir. E quando eu decidi ir, aí onde... Você tem algum exemplo de um cara que é campeão mundial e que é um puta de um professor? O Gurgel. O Gurgel foi campeão mundial, verdade. Faz tempo, 90 e pouco. Mas tá sabendo legal. Sim. Gurgel, o Cyborg também. E assim, é claro, isso ajuda? Ajuda. Mas não é tudo. Mas aí eu comecei a empreender ali e aí você é taxado como louco. É foda isso. Tem uma parada muito engraçada, assim, não é que nem vou expor nomes aqui, que é muito legal. Quando eu comecei a empreender, a minha mulher, ela falou assim, se for pra sua felicidade... Ok, meio doido, mas vamos lá, né? Imagina só, você tá noivo, você tem uma carreira em ascensão e larga tudo. Cara, se você não casar com uma mulher dessa, você é louco. Mas eu mesmo. acho que, de verdade, a minha mulher é assim também, ela apoiou muito minhas loucuras. Se você não tiver uma pessoa ali do seu lado, companheira, te apoiando, parece que trava. Sim. Eu acredito você precisa daquele empurrãozinho, né? mano. Eu acredito que a parceria da tua esposa tenha te ajudado demais. Os dois são só. Os dois são Exatamente. Os dois são um só. E ela mesma ali, com aquelas dúvidas, ela me apoiava, estava comigo, era o que eu precisava. Mas assim, uma história engraçada que eu comentei com o Paulo, ali empreendendo e, passei por situações difíceis. Eu fiquei 1 ano dando aula na laje da casa de um amigo lá no fundo da Brasilândia. Caramba. Onde era tão frio... que a gente tinha que encerrar o treino. Era noite? Era noite. Putz, que o dedo faltava congelar. Então, assim, eu me questionava todo dia. E nesse tempo eu comecei a ir no treino da matriz da B9. Então, imagina. Você sempre treinou ali, você era duro, mas pra quebrada ali, da galera ali. Mas aí, você tava treinando... Uns leão. Você tava com os moleques lá que, fazia quase 4 treinos por dia. Os caras que era master veio do infantil, do juvenil. Nossa. E eu sentia vontade de chorar voltando no metrô, tá ligado? Eu falei, mano, tomei a coça, velho. Aí, isso, eu acredito muito que você só pode falar o caminho para as pessoas se você andar nele. Sim, exatamente. Então, eu falei, eu tenho que experimentar isso. Eu tenho que entender o mercado numa completude. Então, eu sempre... Eu não vivo da competição, mas eu tenho preparo de atleta. Sim. Uhum. Tipo assim, eu sou um velho porradeiro. Sim. Né? O eu já passei. Né? Eu chego lá na B9... Eu já apanhei bastante, eu sei. Eu chego lá na B9 eu faço força, entendeu? E foi importante também isso para conhecer a mentalidade dos atletas, como é que funciona uma dinâmica de um treino mais competitivo. E você começa a ver que 95%, 98% das pessoas que treinam, aí onde vem a charada, o lance da parada. É lifestyle, é qualidade de vida. Então, a sua receita não está nos competidores. Os competidores são o marketing da parada, é o que faz as coisas acontecer e tal, mas a sua receita mesmo, ela vem desses 95%, 98%. Sim. Então, aí eu falei assim, você entregar um bom serviço. E aí, onde eu abri o meu primeiro estúdio, onde o Paulo conheceu, ele, cara, era 38 metros quadrados, taxado como louco. Eu lembro, é uma história engraçada, que eu acabei esquecendo agora de falar. Chegou um aluno, ele estava vendendo uns negócios aí de marketing multinível, que eu não vou citar o nome. Aí ele veio tentar me vender isso. Cara, eu era da área de tecnologia. Eu quero dinheiro, eu quero conforto, mas eu quero primeiro saúde. Porque senão eu vou replicar o que meu pai fez, como a gente estava falando. Exatamente. Depois que eu tenho saúde, que eu estou fazendo a parada que eu gosto, aí sim. I need money, né? Eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro, né, velho? Então, aí eu falei, bom, agora eu tô na parada que eu tô. Aí ele veio chegar pra mim e falou assim, não,
Você tem que pensar fora da caixinha, que não sei o quê. Como você pensa que vai ser, sabe aquele marketing pronto? Como Sim. você acha que vai ser sua vida daqui 5 cinco anos? Dá 5, 10 anos, sei. Puta, é aquela pergunta, né? E aí, Isso já faz 5 anos, né? Ai, Mostra pra ele. Assim, eu espero que... Antes eu tinha a necessidade de provar pro mundo as coisas por questões psicológicas que a gente passa na vida. Mas hoje eu não tenho essa necessidade. Eu tenho a necessidade para mim mesmo e para que o meu exemplo, se o meu exemplo puder ajudar alguém, que ajude. Inclusive essa pessoa, que aconteceu quando eu estava montando meu segundo estúdio, onde no primeiro eu escutei assim, ele só montou o estúdio porque ele trabalhava com tecnologia. Aí eu montei meu segundo estúdio com dinheiro de jiu-jitsu. Toma. Que delícia. Aí no dia que eu concluí o segundo estúdio, que foi ainda pequeno, 42 metros. O segundo estúdio foi onde eu já tinha saído já, né? Isso. Até aí, então, eram espaços sublocados dentro de academia de treinamento funcional. Sim. Mas eu tinha lá minha sala. Que já era top aquele estúdio que também. Era um segundo estúdio. No dia que eu concluí a reforma desse segundo estúdio, eu vi esse rapaz passando. É muito louco. É a vida falando pra você, continua que você tá na caminhada certa. Certo. Eu cheguei e falei pra ele, e aí, velho, como é que você tá, tal, não sei o quê. E aí, e os negócios? Ele, saí, comecei a fazer o negócio de novo. Eu falei assim, ué, mas aí? O negócio não Aí era eu não tão aguentei, velho. Eu falei assim, e aí? E daqui 5 anos? Mas não pra humilhar, né? Pra zoar, tá ligado? Porque é um menino de gente boa e espero que se ele estiver assistindo, se ele assistir, que isso sirva pra ele de incentivo e não pra, né? Não pra desmerecer o cara. Não desmerecer. E aí veio a pandemia, né, mano? Quando veio a pandemia, eu posso dizer que eu usar de uma forma forte aqui, mas para ser impactante, eu prosperei no inferno. Porque a pandemia, cara, eu não culpo ninguém que faliu numa parada, porque foi muito difícil. Eu fali e foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Entendeu? E assim, algumas oportunidades, elas começaram a vir, né? E eu falo assim, a sorte existe? Sim. Mas... a sorte também, nem tudo. A sorte, ela caminha junto da forma que a gente trata as pessoas que estão no nosso meio. Exatamente. Por exemplo, eu sempre fui de acordo com o aluguel, sempre fiz as coisas certinhas, sempre andei numa linha reta, sempre tratei bem meus clientes, sempre entreguei, porque tem essa cultura do professor falar assim, eu sou faixa preta, puxa o trem na eles, vou tomar uma cerveja. Porra! Eu preciso pegar essa preta aí. Não, Vou achar ele no self-service, esse filho da puta. antes de eu entender, que é lógico que a gente olha o ser humano, né? Mas é muito verdade isso aí. Você olha o ser humano, com certeza, mas você tem que entender que você está entregando um serviço para eles. Exatamente. Onde a galera não tem essa... Entregando um serviço para um ser humano. E o ser humano que tá lá, às vezes ele pode estar em depressão, crise de ansiedade, que é aquilo que a gente conversou. E acabou virando uma missão de vida, né? Tipo, eu queria contribuir também, ajudar as pessoas através do esporte. Ser uma luz para as pessoas, tá ligado? Eu não sou um ser humano perfeito. Eu tenho muito a evoluir ainda. Eu e meus irmãos, eu falei com o Paulo, eu tenho um irmão que eu troco ideia 5 minutos, a gente falta sair na porrada, mas é o meu irmão. Eu te entendo, que eu tenho um irmão também que às vezes ele começa E, cara, ali na pandemia, onde um monte de gente quebrou, onde eu consegui algumas facilitações. Por quê? Porque eu era em dia com meus compromissos, porque eu falava assim, eu não vou conseguir te pagar tudo aqui, mas eu vou te pagar isso aqui, e aí eu fui sobrevivendo. Na segunda onda, que estava muito difícil mesmo, eu tava ali, vendendo um pedacinho do almoço para ter janta, sabe? Vivendo com menos, e ali eu tive que dividir espaço com uma galera. E, cara, eu vou falar pra você, eu mais do que dupliquei meu número de alunos. Que da hora. Puta que E aí eu tive a oportunidade de comprar o ponto comercial que eu tava, não um prédio. Puta que foda, ponto mano. Comercial com dinheiro de jiu-jitsu. Olha aqui. E, ó, Eu não ouvi dinheiro do quê? com dinheiro do jiu-jitsu. Fala um pouquinho mais alto, Glória a Deus! Com dinheiro do jiu-jitsu. Que coisa linda. E não só isso, tem mais coisa. Eu e minha mulher, a gente casou, a gente tem o nosso apartamento. Puta, verdade. Eu lembro até hoje quando você queria comprar um AP, mano. Eu lembro até hoje. Ela é minha parceira, tipo assim, eu tenho que... Eu não vou falar pra você que homem, eu vou falar pra você que casal. Que casal. Que casal. É minha parceira, assim, da vida, sabe? Eu a conheci, ela tava ainda saindo do ensino médio ali, entendeu? Tipo, eu era, sei lá, na época office boy, sei lá o que eu era na época. Quantos anos juntos? 16. Caraca.
Mais tempo que eu, já. E é engraçado que o pessoal fala assim, né? Quando você casar, você vai ver, 16 anos junto, não tem o que ver mais, não. Ah, mas isso aí Pra são mim- as mesmas pessoas que falam pra você não trabalhar de jiu-jitsu. É engraçado que nem eu Sempre casei tem. recentemente, mas eu já sou casado há 2 anos por conta da pandemia, eu adiei a festa. Game over, game over. Até over, hoje, né? velho, não vi game over. Game over é pra pessoa que é frustrada, já casa pensando em separar. Eu, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar. E sabe que eu aprendi, Adalto, com a vida, em vários campos? O comportamento das pessoas não deve alterar quem você é. Exatamente. A vida é dela, não a sua. É lógico que algumas coisas a gente tem que usar como exemplo, mas não tudo. É a realidade para ela, não é a realidade para você. 16 anos junto, meu casamento, a gente casou, não mudou nada, sabe? Melhorou. Exatamente. Melhorou. E assim, hoje eu tô lá num espaço grandão e assim, eu tenho que falar uma coisa, a minha mulher novamente, e aí, tipo, é sorte, mas é sempre muito de acordo conforme eu tratei a minha mulher, sempre como eu fui com ela. Por exemplo, quando eu falei pra ela assim, ó, a gente comprou um apartamento e é financiado, mas a gente tá pagando, a gente tem O oportunidade mérito é de É vocês, seu, né? é seu. eu tenho oportunidade hoje todo mês ir amortizando o apartamento e tal. E como é que você paga esse apartamento, só pra eu saber? É com dinheiro de Ah, jiu-jitsu. Ossa! Tá maluco? E assim, a minha mulher, parceirona, que eu falei assim, eu preciso juntar uma grana pra... Eu nem tinha planos pra comprar o ponto agora. Eu ia comprar só ano que vem em um outro local. E eu falei pra ela, se eu te ajudar com tudo em casa, eu não vou conseguir abrir. Isso foi a mesma coisa com a minha mãe. Quando eu morava com ela, né? Minha mãe, bom, sem palavras. Eu falava, mãe, eu ajudava em casa, imagina. Minha mãe, a gente era uma vida bem simples, né? Falei, mãe, eu tô investindo, tal, não sei o que, eu não vou poder te ajudar tanto. E minha mãe, naquela simplicidade ali, me dá um monte de suporte. E onde você escuta parente falar um monte de abobrinha. Parente não é família, né? Não. Parente não é família. Tem amigos que é muito mais família do que parente. Tem alunos que é muito mais família. Foda isso. E fala, o cara não ajuda, isso. Eu troquei ideia com ela. Falei, mas ou eu fico aqui morando com a senhora a vida inteira, e eu ajudo aqui, ou eu tento me arrumar pra sair daqui. Pra prosperar, né? E a mesma coisa eu falei com a minha esposa. Eu falei assim, olha, eu posso te ajudar com tudo na casa. Porque assim, eu pago todo o financiamento, as coisas, tudo certinho. Mas tipo assim, muita coisa dentro de casa, quem colocou foi ela, cara. E assim, eu podia fazer? Podia. Mas entra a parceria. Aí ela falou, não, eu seguro o refrão aqui. Aí ela segurou a peteca e graças a ela poder segurar a peteca com dinheiro de jiu-jitsu, Cara, adorei isso, cara. Adorei ela isso. surgiu uma oportunidade de eu pegar um ponto. E assim, a oportunidade vem, cara, e ela não espera você estar pronto. Não. A oportunidade veio e você se prepara no meio da caminhada. Exatamente. Você entra no barco e aí ali você vai se preparando, vai se planejando. E isso é pela confiança que o jiu-jitsu me trouxe. O jiu-jitsu me trouxe. Eu lembro, sem citar nomes aqui, que entre minhas experiências com professores, nem todos foram bons. Eu lembro que que eu tinha uma vez, sem citar nomes, eu postei uma foto assim, eu era azul, eu acho, no Facebook, né? Quando eu postava até que soltei um pum. Postava tudo, né? Uhum. Aí eu falei assim, faixa preta em construção. Sabe quando dá aquela indireta reta? Sim. Eles falaram, você falou um monte de coisa, né? E olha como a vida é louca. Eu treinei um cara que depois que eu espancava, esse meu aluno. Mas ele é sinistro. Que uma vez ele foi dar um treino com esse cara e ele fez o cara de bolinha de papel. Caracas. Aí eu falei assim, e aí, como é que é a parada? Aí ele falou assim, se for lá, você faz o cara de origami, mano. Aí e pra você ver como é que é, um cara que falou que eu não seria nada, eu usei aquilo, em vez de ficar bravo com o cara, eu usei aquilo ali de combustível pra mostrar pra todo mundo que todo mundo Caralho, pode, que velho. foda isso. E aí veio essa oportunidade do ponto, né? E assim, tudo que me falaram, eu pegava de combustível. Porque imagina, você é um moleque que apanhava na rua, na escola, tudo, era subjugado e tal, não sei o quê. Você podia pegar isso, ficar emburrado ali, criar usar como um ódio. âncora. Ou, tipo, mano, que nem você fez, pegar como combustível e voar. Eu tinha dificuldade de aprendizado, um monte de coisa. Eu acho que isso que me ajudou um pouco na didática, porque eu tenho paciência para explicar. Eu imagino que eu tô ensinando para mim, entendeu? E isso hoje surgiu a oportunidade do ponto. Tô com o ponto, a gente tá com aluno pra caramba, graças a Deus, tá crescendo, ainda tem muito, e é lógico, aí tem que formatar o negócio. Hoje eu abraço muito sozinho as coisas, mas é uma situação
temporária. Faz Sim. parte do processo, né? É temporária. A ideia é delegar, a ideia é formar outros professores e dar a oportunidade do moleque que ele está começando, que ele é atleta, ele poder ter um salário digno. Imagina, você pega um moleque que tem 19 anos, que é sinistro, põe ele para falar assim, ó, você tem carga horária aqui na academia de 6 horas, meio período. Meio período hoje é 6 horas, mais ou menos? Eu acho que São 4 horas. Você fala assim... 4? Manjo. Enfim. 4 horas e meia, cara. É mais ou menos isso. Eu não sei, eu não tenho carga horária. Você Por fala causa assim, do giro. Não, por causa dos videogames. Você fala assim pro moleque... É falar pro... É ensinar o moleque a pescar, tá ligado? E não dar o peixe na mão, pagar as coisas pra ele. Falar assim, ó, você vai cumprir um horário aqui, você é funcionário, você é atleta, você dá aula, isso e aquilo, e você tem um salário. Soltar responsabilidade. Poder dar pro moleque a oportunidade, se esse moleque... Mas hoje falta muito isso, essa visão. Infelizmente falta. Hoje a pessoa prefere ajudar com dinheiro ou com alguma coisa do que falar, vem aqui, vou te ensinar a trabalhar dessa forma, assim, pra você não precisar mais de ajuda, entendeu? Tipo, você que é pai, ensina a criança o caminho que ela tem que andar e ela nunca mais vai se desviar dele. Sim. Entendeu? E é tipo isso, você poder dar uma direção pra galera, poder dar uma oportunidade, porque eu vejo o quanto moleque bom tem aí, meu, e assim, cara, ganhou R$1.000 numa competição, mas, pô, é que eu fico fazendo cálculo, né? Ou eu quero competir bastante, tá? Eu gosto, eu sou competitivo, eu vou chegar a esse momento de poder competir bastante. Mas eu fico fazendo cálculo. Eu falei, pô, 200 conto na inscrição, mais 50 do combustível. Mas aí você vai gastar 50 conto para comer ali um negócio, é 300 conto. 300 conto vezes 12 dá mais de 3 pau e pouco aí. Aí aplicado no CDB, isso daí... Porra! É verdade. 3 pau e 600 dá. Tá certo. Você vai aplicar isso no CDB, meu irmão? De liquidez diária, vai um negócio mais seguro, aí dá X... Por tempo, isso daí em 5 anos vai te dar o quê? Mais de 20 pau. Você pode estar empreendendo, fazendo alguma coisa. Eu entendo o raciocínio dele, mas eu não consigo fazer isso em 30 segundos nem fudendo. Isso daí pra eu chegar nesse raciocínio é no mínimo 1 hora. Mas sabe... uma vida eu chego. Mas sabe a vantagem de ser um introvertido? É que você vive seus monólogos e eu já imaginei essa entrevista 50 mil vezes. Boa. E assim, o legal é que eu consegui, cara, mesmo sendo um introvertido... canalizar e ser extrovertido nos pontos específicos. Nos pontos X. Então, quando eu tô lá dentro, eu me entrego de corpo. Você viu? Eu me entrego de corpo e alma na parada. E é isso, mano. Porra, e eu queria falar eu não falei que ia te falar, fazer uma surpresa, tá ligado? Você não vai aparecer nu aqui, não, né? Não, deixa eu perder uns quilinhos. O que acontece? Quando eu treinei com o Renê, eu tava numa fase da minha vida que eu tava meio desviado. Então, eu bebia muito, eu tava com 105 quilos. E eu tava num trampo no qual eu começava a beber quarta e terminava, tipo, sábado, tá ligado? E eu não tava bem em casa, né? Eu já tinha minha filha, você lembra? Aí eu parei um dia pra trocar ideia com o Renê. Falei, mano, eu vou desabafar com o Renê, tá ligado? Falei, Renê, é o seguinte, mano. Tô numa fase na minha vida que não tô conseguindo fazer isso, aquilo. Ou seja, eu tava o pato da história, né? O Renê pegou e falou assim, Paulo, você é pai, você é casado, na época eu tinha... acho que 10 anos de casado, mais ou menos. Hoje eu tenho 14, mais ou menos isso. Já fazia um tempo já. Sim, eu já tinha 9 anos mais ou menos. Você é pai, você tem um trampo bom, que você ganha bem, você é um cara legal, tudo. Agora você imagina que você não tá cuidando da sua saúde. Você imagina que você não aguente daqui a um certo tempo e aconteça o pior com você. Você já imaginou um outro cara na sua casa, dormindo com a sua esposa e sua filha chamando ele de pai? Nossa. Embaçado. Isso daí é pariu, pegar mano. no nervo do negócio Não, e torcer, velho. Quando ele falou aquilo pra mim, eu falei, que filha da puta, mano. Sabe por que eu vivi isso? É assim, ó. Mano, certinho. Eu não critico a pessoa, tá? Ela deve ter as respostas dela, que a vida dela acabou ela chegando nesse ponto. Mas minha mãe morou com um rapaz que não foi um pai, mas ele ajudou ali nas finanças de casa, morou com ela ali durante uns 11 anos. E eu não o chamava de pai. Nem padrasto, nada. Não, um cara, gente boa na dele ali, mas o cara só vinha trocar ideia comigo quando tava bêbado. Tipo assim, é essa imagem que é isso que você quer deixar. Tipo assim, se eu capotar, velho, pelo menos eu tava tentando cuidar de mim. Cuida de você primeiro, que senão não faz sentido. É o que o Alex falou, né? Exatamente. Não faz sentido. Aí eu acho que assim, quando você tá tá atrás do dinheiro numa situação temporária, e aí você não tá conseguindo cuidar da sua saúde,
Agora, quando isso daí é forever, mano, pra toda a vida, e você não consegue, tipo assim, eu vejo muito cara aí que é coaching, esses caras de finanças, e eles ficam vendendo a ideia até de dormir pouco. Cara, mano, vê o impacto que tem no cérebro disso daí. Eu não durmo tanto quanto eu gostaria, porque eu tô abraçando muita coisa, mas assim... Mas é temporário. Mas é temporário, entende? Então, assim, você tem que... Você é o seu alicerce, velho. Uma casa não fica em pé sem alicerce forte. Exatamente. Entendeu? Então, você tem que estar bem para conseguir ajudar o próximo. Eu quero poder, no jiu-jitsu, ajudar minha mãe melhor, meus irmãos, poder... Pô, chegou um moleque lá, esse moleque que é atleta, quer montar um negócio. E, pô, orientar um moleque, quem sabe abrir uma franquia pro moleque. Entendeu? Assim, agora é isso aqui, você vai tocar. Sim. Lógico, e ganhar din-din, né? Lógico, não adianta você Tem que ser pagar as hipócrita. contas também, né? A gente não Exato. vamos ser hipócritas aqui. Exato. Tem que pagar as contas. Eu quero poder chegar, eu falo com a minha mulher toda vez, eu quero poder usar aqueles aplicativos que a gente pede comida aí, né? Pode falar. iFood, se quiser patrocinar a gente também. Você chega no iFood aqui e fala, eu vou comprar o que eu quiser nessa parada. Aí você compra, lógico, você não é besta, você olha o valor das coisas, porque você sabe quanto é suado, mas você não tem esse problema. Ontem mesmo eu tava pedindo os docinhos lá, tava... Porra, você não trouxe pra mim. Não pode trazer doce, não. Eu tô de regime. Não, mas pra mim, ele veio de Não, carro você tá gordinho me trouxe também. um copo de café e não tá trouxe doce. bom demais pra você acordar, pra você não dormir. Tá ótimo isso daí. Essa camiseta eu não usava antigamente, hein? Eu comprei há 6 anos atrás com o René. E, cara, tem coisas na luta que é uma satisfação enorme. Por exemplo, criança. Eu queria saber essa parada com você. Pergunta aí. Como que tá sendo a aula Kids? Cara, eu não gostava de dar... Eu tinha aquele preconceito estabelecido, né? Sobre criança. Então, eu sempre coloquei alguém pra dar aula pra criança e tal. Só que... Por quê? Por que você colocava outra pessoa? Porque eu falava assim... Tinha uma trava ali? Eu falava assim, puta... Criança não aprende, mano. Criança não desenrola, né, velho? Aí eu falava assim, vou pôr pessoas melhores do que eu aí, que talvez tenham mais paciência. Entendi. E eu vi que quando não começou a vingar, eu falei, vou abraçar essa parada e vou no instinto. E foi a melhor coisa do mundo, mano. Eu acho que eu evolui mais ainda como ser humano. Porque eu vi nessas crianças a criança interior, o cara que da hora. Que eu era lá, aquela criança... fraquinha, com medo e tal. Insegura, né? E tal, perdeu o pai muito cedo. Então eu comecei a olhar as crianças, tipo, tinha criança, um exemplo muito, muito legal, né? Uma criança, cara, isso não tem dinheiro que paga. Uma criança chegou, entre muitas outras coisas, que eu não vou lembrar tudo, né? Mas você vai falar alguma coisa que eu vou chorar ou tá de boa? Eu não sei quanto você é emotivo, né? Eu acho que eu vou chorar. Pô, chegou uma criança e tinha um negócio de saltar um obstáculo, ele com o ombro baixo e o olhar baixo. E eu falei assim, mano, levanta o ombro. Você é leão, parceiro. Vai lá, cara de predador, você não é caçador? Vamos, mano, vamos pra frente. Vamos lá, estica o peito. Olha que nem pitbull. Agora você vai lá e você vai pular a parada. E se você não conseguir pular... Na outra vez você vai voltar muito mais forte. Eu fala assim, eu sou forte. Isso é programação neurolinguística. Sim. Isso aí tem um monte de coisa. Sim. Eu gosto de ler sobre o tema de neurociência, psicologia. Eu me amarro nisso. Que da hora. É o meu dever, né, velho? Eu tô trabalhando. Primeiro você tem que se entender como você funciona para entender as pessoas. Eu não sei se eu falei aqui, eu acho que eu falei no começo. Nós somos analfabetos de si mesmos. Sim, né? sim. Então, assim, quando você tem essa compreensão, o que você está colocando ali na criança? Um gatilho. Essa programação neurolinguística, ele mudar a linguagem corporal e falar, vou falar pro seu moleque, pulou. Quando ele pulou e conseguiu, a gente vibrou junto e depois a mãe dele mandou mensagem assim pra mim, falou, puta, muito obrigado. Nossa, que muito o moleque chegou em casa, tomou banho sozinho, Nossa, colocou a roupa que sozinho. da hora, mano. Então, assim, pra criança, no início, porque criança... Não é igual a gente, nós somos seres emocionais, mas o adulto ele tem mais razão, ele pensa um pouco, puxa pro lado da razão. E a emoção, a gente tem mais a razão. A criança, ela é pura emoção, velho. Então, assim, primeiro você acolhe aquele lado emotivo dela e começa a trazer ela pra razão. E aí você tem que ter esse entendimento de como a criança funciona. E, imagina só, sua filha no mercado de trabalho, lidando com pressão, ela sabe lidar muito bem. Ela, tipo assim, as pessoas confundem confiança com arrogância. Sim. Tem uma linha tênue, mas, tipo, você tem que prestar atenção, mas você
tem que ser confiante, porque se eu não acreditar que eu posso, o Cristiano Ronaldo... Eu ia falar isso agora. O Cristiano Ronaldo é zica demais. Ele entra, eu posso não ser o melhor, mas eu acredito que eu sou o melhor aqui. Ponto, E velho. ponto, acabou. Isso aí é programação neurolinguística. Exatamente. E assim, o cara, o que ele faz? Eu já vi um vídeo animal que ele catou pro cara, tu é bom, você vai lá e vai bater e vai fazer o gol. Mano, ele é cara- foda. O E Cristiano o é cara zica. fez o gol. Porque assim, a linguagem, a expressão dele, ele acredita. Mas por dentro dele, ele deve ter as limitações dele. Mas, mano, começa em você a parada. Fora que eu ia te falar, fora a memória afetiva que você acabou de criar nessa criança, o poder que você criou ali, gerando a expectativa dela de força, poder, dela poder vencer aquilo. E isso é foda. Criança, você tá criando ali a personalidade da criança, cara. Isso é muito foda. E eu não posso não ser muito preciso nisso, né? Eu não sou obrigado a saber tudo. Eu não sou psicólogo, mas se eu não me engano, a gente tem que prestar muita atenção na criança até os 7, 8 anos de idade. Que é ali onde cria os maiores traumas Sim. delas. Os meus foram construídos assim. Só que é aquela história, né? Você vai pegar o limão e vai falar assim, Adalto, Paulo, o limão é azedinho, ou você vai fazer uma limonada da parada? Entendeu? Aí é você ensinar a criança a fazer uma limonada da parada. E o adulto é um pouco mais difícil, porque já tem uma... Já tem os seus traumas, digamos assim, já né? tem uma personalidade, já tem opiniões formadas Exatamente. e tal, mas a criança ali é muito... E você tem que ser duro, você tem que ser enérgico, você tem que ser uma figura de autoridade. Chegou uma mãe e falou assim, meu filho não respeita em casa. Ele falou alto, eu falei, traz ele aqui. Traz ele aqui. Quando trouxe, eu falei, olhando no olho, a partir de agora você não fala mais alto com a sua mãe. Toma. Só que aí ele já tem 11 anos, aí é outra pegada, né? Já começa a entrar lá pro juvenil quase. O Né? negócio já é mais embaixo. Aí eu falei pra ele, a partir de hoje você não fala mais alto com sua mãe. Se você falar, você tem que honrar teu pai e tua mãe, velho. E assim, se ela chegar e falar alguma coisa aqui pra mim, aqui você vai ter que trocar uma ideia comigo. Aqui o bagulho Só que é louco. assim, você muda a sua linguagem corporal. Sim, você exatamente. Se impõe. O moleque tá fininho, filho. Licença, mãe, com licença. Então, assim, essa... Que da hora. Pô, imagina o ser humano que vai ser isso, né? Essa pessoa, por exemplo, eu não tô criticando nenhum esporte, mas hoje a gente tem aquela cultura do esportes, da pessoa estar muito como telespectador, de você ser PhD na parada, você escuta no bar os caras falando, eu não frequento o bar mais pouco. Sim. Você entrou assim, os caras manja tudo da parada, mas, não vivencia. O esporte, o jiu-jitsu, o jiu-jitsu, o judô, eu acredito que tem mais essa filosofia enraizada, ele te dá uma oportunidade, cara, de você ter uma transformação, você ser um ser humano melhor para conviver em sociedade, mesmo sendo meio introvertido. É verdade. Entendeu? Então, assim, imagina, cara, se a gente introduzisse... Você vê em um outro esporte, o cara toma um jogo de corpo, ele nem sentiu. Ele vai fazer isso aqui, dá uma... Ele vai cair no chão, vai rolar meia hora. O que você tá ensinando pra uma criança isso aqui? Você tem que mentir pra se dar bem. Se dá bem, já parou pra pensar exatamente. nisso? Verdade. É verdade Porra. mesmo. Se o cara me dá uma cotovelada no meio da luta, o juiz não viu, eu vou querer arrancar a cabeça dele, velho. É simples Isso. assim. Assim, com regras. Sim, lógico. Claro. E tipo assim, se você quer que a pessoa Faz total evolua, sentido. como diz o meu sensei Barbosa, você quer que seu colega evolua, bate nele. Mas é Entendeu? verdade. Então imagina só, se nas escolas tivessem luta, né? Mas teriam que ter professores muito bem preparados também, porque tem professores e professores. Acho que todas as artes, né, tem profissionais e profissionais. Então eu acho que seria uma parada muito louca. Dar aula pra criançada é Meu uma Deus, coisa, tipo, você mais aprende do que ensina. Eu ia- Na verdade, todos com tudo, mas com Sim. criança Queria ver alguém faltando respeito com a professora, igual tem hoje, né? não falta. Quando, pra muita gente pode ser duro isso e tal, tem escolas que usam uma linha mais comercial, eu acho que é importante, mas eu também friso o lado humano, sabe? A criança chega assim, começa a falar quando eu tô falando, começa a falar quando alguém mais velho tá falando, aí eu falo assim, você fala quando seu pai tá falando? Você fala quando sua mãe tá falando? Você fala quando o professor da escola tá falando? Você não vai falar mais. Licença, por favor. Sim, senhor. Tipo, você tem que ser um pouquinho militar, mas a criança precisa dessa figura de autoridade, porque às vezes, tipo assim, a criança manda na mãe, né, velho? Manda no pai. Isso eu acho uma bosta. Isso. Porque a nossa geração foi criada de outra forma. Total. Total. Eu acho que eu sou o mais novo da mesa, tenho 32 anos para fazer, mas eu digo que a minha geração ainda tinha-se o respeito.
com pai e mãe, com pessoas mais velhas. Eu sou da era que ainda peço benção para pai e mãe. E, infelizmente, isso se perdeu. Mas tem uma aluna minha que hoje não está treinando lá, que ela está estudando psicologia, ela falou assim, você já parou para pensar que eu já falei isso para ela, que a sua geração que está cuidando da geração de agora? Eu falei, pode crer, né? Então tem uma parada errada. Tem alguma coisa errada. Então, assim, é uma coisa que... A gente acabou se transformando. Vem uma coisa que vem de pai para filho, não tudo. Sim. Né? Não tudo, tá? Muita coisa tinha coisa boa, mas eu acho que não tá muito num lapso de tempo. Algumas coisas sim, em alguns casos específicos sim. Mas eu acho que tá muito desse negócio... É igual empreender, que a gente tava falando lá no comecinho. Uhum. Você tem que ir lá, estudar, trabalhar pros outros, pagar conta e tal, não sei o quê. Isso é o comportamento também. Uhum. Então, isso vai passando... Putz, esse autoconhecimento é muito legal. Acho que todo mundo tem que buscar. A luta busca e ensina isso se você viver nela numa completude. Não achar que é só executar um golpe com perfeição. Eu falava isso muito pro Paulo. Eu falei, Paulo, não é só faixa. Um exemplo que a gente estava falando, o Neymar. Antes do Neymar ser profissional, velho, eu já escutava falar dele. E eu nem acompanho futebol. E É mesmo, né? Antes dele já ser era profissional, promessa, já era tem um promessa. moleque lá no Santos, tal, não sei o que, a gente já escutava falar dele. E tinha muito cara de muito tempo já como atacante, que ele chegou e já sobressaiu sobre os caras. Então não tá sobre o tempo, tá sobre quem você é. Tem gente que nasce diferenciada, entendeu? Tem gente que nasce diferenciada. Eu, no caso aí do Neymar, ele é diferenciado. É o dom, né, que a gente fala. Eu nem sei como a gente parou nesse assunto aí, mas é isso. Por isso que eu falo que é louco que a gente, no nada, tá falando de uma coisa nada a ver, mas essa viagem é muito foda, muito da hora. Você tá dormindo, não, né? Tá louco? Eu tava com Tô a cara... viajando aqui nas ideias. Não, que ele começa a viajar, eu fico com medo. O Paulo... Não, tá louco? E é isso aí que eu falava com o Paulo. Paulo, vai ser muito normal. O pessoal fala que não, mas é normal. O cara, você vê um cara que é super talentoso de azul, às vezes finalizar, às vezes um faixa preta, cara. É que a galera tem esse negócio e tal, não sei o quê. Eu de azul finalizava. E hoje, como preto, eu luto com os moleques estranhos, velho. Uns roxos sinistros. Meu Deus do céu, mano. O importante é fazer eles infartar também, né? Tipo assim, você tem que vender caro. Você pode até apanhar, mas tem que vender caro. Então, mas o problema é quem não tá nas artes marciais é isso. Uma hora você chega e faz alguma coisa com faixa preta, graduado, você fica mega feliz. Só que dá, tipo, 30 segundos, o cara vai lá e te mata, tá ligado? É que você tá pronto pra ir pro próximo nível do jogo. Até quantos níveis tem essa porra, mano? Depende do ódio que o cara tem do outro lado. Que pariu, mano. Depende do ódio, o cara te Nunca mais eu tento passar a guarda dele. Eu dei um double leg, ganhei uma vantagenzinha lá e ele me pegou 86 vezes. E é meu ano de nascimento. 85, vai. Foi 86. Que no finalzinho, antes de acabar, deu mais um. Cara, a gente tem que trazer esse cara de novo. Vamos fazer a parte 2? Vamos fazer a parte 2, porque infelizmente já tá batendo o horário. Você tem alguma pergunta antes da gente encerrar? Não, eu tinha um monte de pergunta, mas eu vou deixar pra parte 2 aqui. A gente tem que fazer uma parte 2 com você, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, foi top. Cara, Você tava nervoso, mas foi pro lado bom. A gente fala que aqui é a gente sentar e trocar uma ideia esquecendo as câmeras. Sim. É a mesma coisa que lutar, velho. Você faz a primeira pegada, já era. Já era, história, tudo. Você deixa um recadinho pro pessoal aí, René, por favor. Cara, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Esse canal aqui é muito, muito top. Tá dando oportunidade de gente aí que ainda não é vista, como eu disse. E posso fazer o meu... Fala da toda Force, certeza. fala de tudo. Vai ter também todas as redes sociais de vocês, tudo bonitinho A na gente descrição. está localizado na Vila Nova Cachoeirinha, tá? Na Zona Norte de São Paulo, Avenida Parada Pinto, 571. O nosso Instagram é theforce.ct. Chama que é nós, vai lá treinar, leva as crianças que... Chama. Nós tem que, né, ganhar representar, din-din. né? É bom pagar as contas, tem que pagar. E toda essa importância do esporte que vocês ouviram aqui, isso daí é pra vida, né? É pra vida mesmo, né? Hoje a gente tem metodologia lá, tem iniciante, tem intermediário, tem avançado, você tem um tempo certo para fazer as coisas, então cada um tem o seu tempo. Isso, eu garanto que vai te melhorar como pessoa em tudo que você faz. Em tudo. Puta, que da hora. Pra você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. Isso é mega importante pra gente, pro crescimento do canal, pra esse conteúdo, esse canal chegar a mais pessoas. O que tava fazendo? Eu tô fazendo propaganda aqui, a eu The tenho Force, medo. Gold Lotus. É tudo que eu mais gosto. Fala aí, meu querido. Pessoal,
patrocinadores também, quem acreditar no nosso trabalho, ver que a gente está crescendo, ajuda nós que a gente está precisando também de mais uns 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patrocinadores aí. Vem com nós. Vamos crescer, Vamos crescer esse projeto. Isso daqui é um projeto muito bacana, que a gente quer trazer mais e mais pessoas aqui, mais vamos ajudar. histórias que nem a do René. E, cara, E parte 2, hein? e parte 2, Parte ó. dois. Você tá convidadíssimo Deixa o pra parte microfone, 2. isso é caro, não tem patrocinador Obrigado ainda. pela Calma. oportunidade. Não, cara, não tem nem o que falar. O cara é incrível. A honra é toda minha. Isso, eu acredito que é reflexo de ter plantado uma semente boa aí no coração do Paulo. Pô, foi top. A gente não tem que fazer nada pensando em algo em troca, mas se você... É a lei da semeadura. Se você planta, uma hora você vai colher. Exatamente. É só ter paciência. Vamos escolher juntos. Toda certeza. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o nosso programa. Tamo junto. Até a próxima e Valeu. os. Ouça!